Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Os irmãos sabem que esse canal aqui é exclusivamente para falar de Jesus Cristo. Só que, irmãos, eu não vou dizer que eu, por exemplo, não sou político, não tenho partido nenhum, não acredito em esquerda, em direita, eu acredito em Jesus Cristo só. Para mim, é o Senhor Jesus. Mas devido aos acontecimentos dos últimos dias, irmãos, se nós não nos expressarmos ao povo, à irmandade, aos irmãos, explicando a respeito da nova ordem mundial, a respeito do que está para acontecer nos últimos dias, em conformidade à santa palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, o livro que em inglês é Revelation, né, Apocalipse, nós chamamos de Apocalipse, e não falarmos a respeito de homens de Deus que tiveram por esses dias revelações, que eu creio, pessoalmente, não vou denegrir a imagem de nenhum desses homens, porque não fui eu que tive a revelação, e muitas revelações ou sonhos que eu já tive, também já vi se cumprir. Então nós não devemos julgar segundo aquilo que nós entendemos, porque as coisas de Deus, elas não são, irmãos, conforme a nossa mentalidade humana. Nós temos uma limitação. E a palavra de Deus é como, vamos dizer assim, a Bíblia. É a palavra de Deus, é a infalível palavra de Deus. Ela é o carro-chefe. Ela é a locomotiva que puxa a história. Então, quer seja, eu não sou político. Não estou fazendo política para ninguém, nem campanha para ninguém. Mas quer seja, irmãos, do partido A ou B, para mim é tudo a mesma coisa. Mas eu quero dizer o seguinte: existe por trás de tudo isso, irmãos, um cumprimento da palavra de Deus, porque nada acontece. Vocês podem ver, nós falamos que não somos políticos, mas Davi foi rei, Josafá foi rei, os irmãos estão entendendo? Salomão foi rei. E o que é rei? Não é um político, irmão? Então, se nós formos olhar isso nas escrituras, se Deus não quisesse, que na verdade não foi Deus que, não é que Deus quis, foi uma permissão de Deus que acontecesse isso, porque em todo lugar tem que ter uma administração, irmãos, até mesmo numa igreja. Eu, por exemplo, irmãos, eu estou servindo a Deus, eu acredito na denominação que eu saí, respeito, e aí também respeito a casa de oração a qual me acolheram, que eu tenho um grande carinho pelos irmãos de lá, e pelos irmãos da congregação também, não tenho nada contra ninguém, apenas eu sei, não é instituição. Existem coisas que não é instituição, são aqueles que estão dentro da instituição, e às vezes não é o povo, porque o povo não tem acesso, é como nós, irmãos. Nós recebemos as ordens, somos o povo, nós não podemos, por exemplo, nós vamos receber uma ordem aqui em Portugal, já recebemos. Eu não sou contra, eu acho que o governo está agindo corretamente. Nós temos que se cuidar, que a partir de tal hora não pode estar na rua. Ora, eles estão dando uma ordem que para nós, para muitos reclamam, mas eu não reclamo. Por que eu não vou reclamar? Porque eles não estão querendo o nosso mal, irmãos. Afinal, até não estou aqui falando de política, mas o governo de Portugal, irmãos, é um governo que tem agido dentro da União Europeia. Os irmãos podem falar, está falando de política no canal de evangelismo. Não, eu tenho que falar isso, irmão. É um governo que quer alguém discordar de mim ou não, mas ele tem procurado fazer o que é correto. Eu sou brasileiro, certo, irmãos? Amo a minha pátria, que é o Brasil. Amo os meus contemporâneos, meus conterrâneos. E vejo, assim, o Brasil uma nação muito rica. E quero parabenizar também aqueles que estão lutando para o bem do Brasil, irmão. Que quer queira ou não, nós temos que ser patriotas. Eu sou uma pessoa, irmãos, que tem o prazer de falar de Israel. Por quê? Porque eu sinto, por causa das minhas antigas raízes, entende? Então isso são coisas naturais do ser humano. Ninguém quer que fale mal do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, não é? É isso que eu quero dizer, irmãos. Então, quer queira ou quer não, você se envolve politicamente com alguma coisa.
Então tem igreja que fala, nossa igreja é apolítica. E às vezes não é verdade. Lá dentro dos bastidores existe política, eu sou testemunha disso. Vamos apresentar esse. Não, esse não. Mas por quê? Porque esse faz muito barulho, porque esse não é uma política, irmão. Se ele faz muito barulho, vai lá e fala para ele, aconselha ele, quem sabe ele melhora. Espera mais um pouco. Então existe política, irmão. Já no céu a política começou lá. Não foi em Deus que começou a política. Deus é o rei, Deus é o Senhor. Mas alguém quis usurpar, quis ser maior do que Deus. Sabia que não podia, os irmãos estão entendendo, tomar o lugar de Deus. Alguém diz assim, eu não gosto de falar o nome dele, tá, irmão? Eu não gosto de falar porque ele não merece. Então eu vou falar o nome, vou chamar ele de inimigo. O inimigo nosso, inimigo de Deus, ele queria ser igual a Deus. Ele sabia que ele não podia tomar o lugar de Deus, porque ninguém pode tomar o lugar de Deus. Então ele queria constituir um reino paralelo para ele. E o que é isso, irmão? Não é política? Deus não tem nada a ver com isso. Aconteceu. Deus não podia impedir? Claro que podia. Mas por não ser político, por não se envolver com política, Deus deixou que acontecesse o que tinha que acontecer. E isso nós vemos hoje na Terra, irmãos. Lugares que são pessoas que se dizem vencedores e que na verdade não venceram. Perante os olhos dos homens, irmãos, vou falar aqui dos Estados Unidos, certo? Eu não sou político, mas vou falar. Perante os olhos dos homens, um presidente diz que venceu e o outro diz que venceu, diz que já ganhou porque já teve eleições, foi descoberto, diz a mídia que foi descoberto fraudes. Então vejamos, irmãos, estou falando isso para entrar no Evangelho, vejamos. Como uma pessoa que comete fraudes pode ser colocado no lugar que não lhe pertence, Ele usurpa. E muitas das vezes, por ter ajuda de outras forças ocultas que são oponentes àquilo que Deus quer, você sabe que há uma luta espiritual. Isso esta eleição americana, irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui. A irmã está falando de política no canal de evangelização. Eu quero falar isso, irmãos, porque realmente isso envolve a evangelização. Ela vem para contrariar os princípios cristãos. Essa pessoa vem para contrariar os princípios cristãos, querendo usurpar o que ainda não é tempo. E pode até conseguir, por permissão de Deus, mas originalmente ele pode ser, para os homens, a liderança, mas para Deus ele não é. Vejamos o que aconteceu com Davi. Davi era o rei, mas chegou seu filho Absalão e tomou-lhe o trono, e o povo de Israel concedeu o título de rei a Absalão. Porém, Absalão não era rei. Enquanto ele reinou, irmão, só houve confusão, porque o rei original era Davi, não era perante os homens, porque já tinham acolhido Absalão como rei. Mas perante Deus era Davi, e o que era de Davi teve que voltar para ele, irmãos. Então, irmãos, que Deus dê a luz para esses homens, para que tudo seja como Deus quer. Eu não estou dizendo que se o outro entrar vai ser melhor, ou se esse entrar vai ser melhor. Como eu disse, eu não tenho partido, mas nós temos que ter justiça. Se há engano, se há fraude, há mentira. E o diabo é o pai da mentira. E nós sabemos que tudo aquilo que vem para perseguir os cristãos, nós temos que ser, irmãos, espirituais para compreender que nós ainda temos um tempo aqui na terra, não sabemos quanto, para evangelizar. E temos que pedir a Deus que nos dê, irmão, esta liberdade até o tempo que Ele assim permitir. Nós não sabemos até quando. Eu poderei falar aqui no YouTube que você poderá sair, pegar um avião e ir para os Estados Unidos ou para outro país. Vocês veem que até para nós entrar no supermercado, nós temos que colocar uma máscara. Quer dizer, para mim sair daqui, para mim ir para os Estados Unidos ou para ir para
para outro país, fica difícil. Nós precisamos ter liberdade para nós podermos anunciar o Evangelho, porque de repente até esse trabalho que nós fazemos na humildade pode ser blocado, nós não sabemos. A nossa missão não é votar, não é falar de política, mas nós temos que entrar nesse assunto. Porque se esse cidadão que se diz que ganhou, ele entrar, ele pode trazer problemas para o cristianismo, pelo que nós já estudamos a respeito dele. Muitos podem não concordar comigo, eu não estou dizendo que o senhor excelentíssimo presidente Donald Trump, pelo menos enquanto ele estava lá, os cristãos podiam ter liberdade. Ah, mas ele cometeu isso e isso. Para mim não interessa. Isso não é eu que vou julgar, eu não sou político, eu estou dando a minha opinião num canal evangelístico. Por quê? Porque eu estou dentro de uma democracia. No meu país, onde eu moro, no Brasil e Portugal, são países irmãos. O governo português, irmãos, é um governo que para mim tem sido muito bom. Eu não posso reclamar do presidente nem de ninguém daqui. Porque toda vez que eu estou enfermo, estou muito, muito enfermo, porém eu tenho sido bem acolhido. Então eu tenho que dar parabéns. Primeiramente eu tenho que glorificar a Deus e dar parabéns para as nossas autoridades. Eu tenho sido bem atendido aonde tenho ido, irmãos. Mesmo com essa pandemia, os irmãos precisava tomar vacina, estou com a diabetes alta, então eu sou de risco, estou aqui isolado, não é? Porém, irmãos, Deus não tem desamparado nem a mim, nem a minha esposa. Alguém pode dizer que são coisas particulares, você vem colocar no canal evangélico. Eu tenho que explicar isso para entrar no assunto que eu vou entrar nas escrituras, irmãos. Teve um pastor esses dias que profetizou uma coisa na internet, até tem uma irmã, pode ser que ela escute esse canal, ela está um pouco preocupada, eu vi, e eu quero defender essa irmã, ela nem me conhece, ela é do canal, eu vou recomendar o canal dela, Atalaia de Yeshua. Ela teve um contato com um pregador norte-americano que teve um sonho, e esse sonho, para mim, ele está se cumprindo na íntegra. Então, irmã, se a irmã ver o meu vídeo, com todo respeito, eu quero dizer para a irmã que a irmã não deve de parar de traduzir os vídeos de inglês. Nós não sabemos falar inglês. Eu tive que pregar esses dias para uma pessoa, irmã, em inglês, e eu não sei, eu me enrolei todo, mas a pessoa entendeu, né? Irmã, continue o seu trabalho, você está falando, anunciando aquilo que eu não anuncio. Seu trabalho não está mexendo com ninguém, você não está, vamos dizer assim, puxando a sardinha, como diz o brasileiro, desculpe a expressão, aqui em Portugal também se gosta muito de sardinha, não é, irmã? Para lugar nenhum, a irmã está fazendo as coisas que a irmã sente. Se alguém errar, o problema não é seu, você fez a sua parte. Continue evangelizando, continue pregando. Eu vi um vídeo da irmã, que a irmã disse que se não se cumpriu que aquele pregador falou, a irmã não vai mais traduzir. Não faz isso não, continua traduzindo, irmã. Eu particularmente gosto muito do canal da senhora e sou assíduo em assisti-lo. Não estou fazendo propaganda. Eu aconselho vocês que não conhecem. Eu não estou fazendo propaganda, que nem contato com essa irmã eu não tenho. Atalaia de Yeshua. É uma irmã, já uma senhora de respeito, que eu dou meus parabéns pelo seu trabalho, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, a Yeshua Hamashia e ao Eterno. Certo, irmã? Gostaria muito de ter um contato com a irmã, nem que seja para conversarmos das coisas de Deus. A senhora é uma senhora de respeito, eu sou uma pessoa casada, tenho a minha esposa, sou cristão, e não estou aqui falando para defender partidos. Eu só quero dizer que muitas vezes o ganhar é perder e o perder é ganhar. Quando o pregador disse que ele viu na visão que uma mão deu um murro no calendário e os números se espalharam todos,
Eu entendi na revelação que aqueles números que se misturaram, quer dizer, haver confusão de números. Uma confusão de números. Quando ele disse que viu o dinheiro sendo puxado, sugado como um aspirador de pó, e subindo e sumindo tudo, e as lojas quebrando, e as prateleiras e os papéis caindo, eu entendi que a economia ia ficar lá embaixo. Está cumprindo tudo. Não há como dizer que esse irmão é um falso profeta. Eu não digo isso. Nós temos que olhar as coisas no âmbito espiritual. Ah, mas se ele não for presidente e o outro for, não vai cumprir. Por que não? Não interessa quem o povo colocou. Interessa quem Deus escolheu. Saul ficou um monte de tempo no reinado, mas ele não era rei. Para Deus ele não era mais nada. Está entendendo, irmãos? Então tenhamos cuidado em julgar as coisas. Peço que, e para vocês, irmãos, que podem me julgar por estar entrando nesse assunto, temos tantos problemas no Brasil e em todo o mundo para resolver, principalmente falar da salvação, que é o nosso principal objetivo, né? Eu não sou nenhum político, não tenho nada contra ninguém, mas eu senti de entrar nesse assunto porque isso vai envolver a nossa salvação. Vocês querem ver? Eu vou ler aqui, irmãos, um trecho da palavra de Deus, irmãos, que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 14. Mas antes eu vou fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero abençoar na leitura, quero abençoar todos aqueles que ouvirem e que derem crédito a isso que eu estou falando, e ajuda pelo amor do Teu nome, pelo Espírito Santo, para que nós possamos em tudo manifestar a glória unicamente ao nosso verdadeiro presidente, ao nosso verdadeiro rei, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tem partido, ele não tem essas ideologias, porque a única porta de salvação é Jesus Cristo. Quem crer nele e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Te damos graça por tudo. Abençoa os homens, abençoa as autoridades, abençoa o nosso país, abençoa o país americano e abençoa toda a nação e toda a face da terra, o Brasil, que é o país que também nós amamos, e todas as demais nações, Portugal, os nossos dirigentes aqui em Portugal, presidentes, ministros. Nós não estamos fazendo aqui, Senhor, nenhuma política. Estamos pedindo que Tu abençoe todo o povo, os pobres, necessitados, carentes. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus, que é bendito em eterno. Amém. Vamos ver então, irmãos, no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Nós vamos ler no versículo 7. 14 de Zacarias, versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá a luz. Somente até aqui. Mas será um dia conhecido do Senhor. Pega a tua Bíblia e leia você também. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá a luz. Então, irmãos, os acontecimentos que estamos vivendo são tempos tenebrosos. Não sabemos muitas das vezes, irmãos, como poder sobreviver diante de tantas dificuldades que estamos vendo, diante das situações que estão ocorrendo nas nações, diante da ideologia de gênero que estão querendo pregar nas escolas. E nós, como os cristãos, não devemos estar calados diante destas coisas. Devemos nos manifestar. Muitos ficam brigando por ministérios, irmãos, brigando por cargos, por placas denominacionais, e muitas das vezes esquecem que nós temos que lutar para a salvação da nossa alma. E que tem coisas que nós, irmãos, não vamos conseguir impedir de acontecer. Porque já são profecias que estão relatadas nas Sagradas Escrituras, a infalível Palavra de Deus, embora muitos não creem, não são obrigados a crer. Tem pessoas que são ateus, tem outros que são de outras religiões. Eu não estou aqui para discutir religião, como falei que não estou para discutir política, porém vai ser rápido, irmãos. Eu quero dizer que só Jesus Cristo é que nos pode iluminar
E o que tem que acontecer, acontecerá. Então, irmãos, não desprezamos as profecias, ainda que nós não a entendamos da forma que nós queremos, porque nós sempre queremos para o bem nosso. E às vezes aquilo que parece que vai ser bom acaba se tornando ruim. Né? Quando o povo lá de Israel, que aconteceu tanta coisa com Davi, que Absalão aproveitou a oportunidade e quis se assenhorar do trono. O que aconteceu? O povo pensou que ia ser bom, houve confusão, houve guerras, houve contenda, houve derramamento de sangue. E para se cumprir a palavra de Deus tem que acontecer tudo isso, independentemente de política ou não, de ser esse ou ser aquele. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Está escrito em 24 de São Mateus: e tendo Jesus saído do templo, lhe mostraram a estrutura do templo. E disse Jesus: olhai e vede tudo isso, e verdade, na verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, irmãos, as igrejas não falam no globalismo, não falam no anticristo, não falam no sinal da besta. Isso não precisa, vai assustar o povo. Nós temos que ensinar o povo, porque senão o povo, irmão, ele não vai saber nada, ele vai numa igreja. Presta atenção, irmão. Eu profetizo quando Deus me dá, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer uma obra. Quantas vezes? Mas você tem que ensinar o povo também a fugir do anticristo, das suas armadilhas. É inevitável que isso aconteça. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 10, daqui 50 anos, não importa. Mas nós temos que estar preparados em todo o tempo. Vigiai e orai para que não entreis e nem caís em tentação, disse o Senhor. E muitas das vezes nós pensamos, jejuar é só da comida. Não, às vezes nós temos que jejuar de certas coisas que entram na nossa mente. Um jejum espiritual às vezes é necessário. Como que eu vou jejuar espiritual? Ao invés de ficar só vendo coisas em outras coisas, ler a Bíblia, orar um pouco mais, ficar um pouco mais com o Senhor em espírito. Porque nós sabemos que vai se cumprir a palavra, irmãos. Se Deus tem levantado homens que têm sonhado sonhos, às vezes tem sonhos que a gente vê que não cumpre. Para nós, às vezes, não cumpriu. Irmãos, mas cumpriu para outros. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu já vi coisas acontecerem. Uma vez eu me lembro que eu fui num hospital lá no Brasil e tinha uma jovem que estava com leucemia, irmãos. Não estou contando isso para me exaltar. Eu não sou nada, irmãos. Eu sou um pregador que tenho a minha carteirinha de ancião, está aqui comigo. Eu era de uma denominação e me desliguei de lá, mas outra denominação veio até a mim e me deu a liberdade para mim continuar a exercer o meu ministério. Mas eu tenho o meu ministério, tenho minhas credenciais de ministério. Mas um certo ancião esteve na minha casa e disse para mim evangelizar, falar das coisas de Deus, e falou para mim que o meu ministério seria vertical. Então eu não gosto muito de usar títulos, que eu também tenho um título na minha carteirinha, mas não vou falar qual é. Porque para mim isso não importa. Importa que Jesus Cristo apareça e que eu diminua, irmão. Eu não estou preocupado com esta carcaça, porque eu tenho 57 anos, e graças a Deus já viajei para diversos países sem nenhum recurso da igreja. Quero deixar claro, se alguém me ajudou na minha necessidade foi pessoas anônimas, certo? Até pessoas que não eram crentes. Eu nunca usei e nunca ganhei nada de nenhuma denominação para poder pregar a palavra. Não sou contra nada, cada um faz o que quiser, não estou aqui criticando ninguém. Eu só não vou deixar esse vídeo ficar muito longo, irmãos. Então, para os irmãos entenderem, aquela pessoa estava com leucemia, Deus me deu de orar, e para a honra e glória do Senhor, no outro dia ela não tinha mais leucemia.
Então, no reino espiritual, as coisas são diferentes. Você pensa que a pessoa vai morrer e de repente a pessoa vive. Quando você pensa que a pessoa está viva, com saúde, de repente ela morre. Então, crê em Jesus Cristo. Você não sabe o teu dia nem a tua hora. Não se preocupe com o que está acontecendo ao teu redor. Mas, sim, você que tem o ministério, que nem essa irmã que grava os vídeos, que eu considero ela muito, que eu acabei de falar aqui, o canal dela, é um ministério que Deus deu para ela. Aquele pregador que contou que viu uma mão batendo nos números lá, depois se vocês quiserem, não sei o nome do canal, e Deus deu para ele isso, eu acredito. Assim como eu acredito em outros irmãos da denominação que eu era, que tiveram revelações, que estão se cumprindo, e tem irmãos que são do ofício ministerial que condenam essas coisas, que são falsas profecias, são isso, são aquilo. Irmão, nós não podemos julgar as coisas antes do tempo. Nós não podemos condenar as pessoas, ainda mais quando as pessoas estão querendo abrir os nossos olhos contra o globalismo e contra o anticristo e contra essas coisas que estão querendo surgir para sujar a nossa reputação da família, destruir a família cristã, destruir as nossas crianças, ensinar ideologia de gênero. Tudo isso é diabólico. Se nós não ensinar isso na igreja, irmão, e não ensinar para o povo, o que é que nós estamos pregando? Isso também é evangelho. Seríamos hipócritas se nós não contássemos tudo isso. Então, irmãos, é isso que Deus me dá. Eu sei que alguém vai me criticar. E eu vou colocar aqui o hino dos Estados Unidos, não para glorificar os Estados Unidos, mas para dizer para vocês, meus irmãos da América, que nós amamos vocês e que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe Portugal, Brasil, África, Angola, Japão, China. A China também, eu quero que abençoe a todos, irmãos. Eu não tenho excepção, não tenho política, não estou envolvido com nada. Eu só quero pregar o Evangelho. E vou já pedir para os irmãos orar pela igreja cristã na China, que está sendo perseguida, viu, irmãos? Irmãos do Japão, conheci um casal maravilhoso no Japão. Irmãos, se vocês virem o meu vídeo, ó, um ósculo santo no coração de vocês. Não me interprete mal, mas eu amo muito vocês, tá bom? Em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Não sei falar, não sei me expressar, mas eu creio que dá para entender que o assunto aqui é Jesus Cristo, não é política. Mas eu fui obrigado a entrar nesse assunto, porque muitos não estão preocupados. Vamos se preocupar com a salvação, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é bem assim, nós temos que ensinar. Porque senão muitos pequeninos do Senhor, que nós somos todos pequeninos, vão ser pegos de surpresa e poderão sofrer mais por falta de entendimento. Diz a palavra assim, o meu povo sofre por falta de entendimento. Eu não tenho entendimento. Julguem vocês aquilo que eu falei, não julguem a minha pessoa, porque isso vocês não têm o direito de fazer. Agora, julgar o que eu falei, cada um de vocês tem o direito. Só tenho uma coisa a dizer, ou contrário à minha pessoa, ou a favor, eu não sou do lado A nem B, eu sou do lado de Jesus Cristo, ok? Só estou passando aquilo que eu senti. Não quer dizer que eu sou contra esse candidato ou contra aquele. Eu não tenho partido. Eu sou do lado de Jesus Cristo, estou ensinando aquilo que o Espírito Santo, por certo, eu creio, pode você não crer, colocou na minha mente porque eu estava orando. Deus abençoe a todos. Um ósculo santo no coração de vocês. Fique com Deus. Deus seja louvado.
Alguém pode dizer, por que você colocou hino dos Estados Unidos no canal de evangelismo? É porque eu falei do povo americano e lá tem muitos cristãos, que são meus irmãos e meus amigos, e para dizer para vocês que para mim não tem país, para mim somos todos um só. Somos irmãos em Cristo Jesus quando guardamos a verdadeira palavra de Deus, quando honramos o verdadeiro Senhor Jesus e quando fazemos aquilo que Ele nos quer que nós façamos, independente de qualquer coisa. Não estou pregando um ecumenismo, estou pregando a palavra da vida, a infalível palavra de Deus. Deus seja sempre glorificado. Amém.